O trecho bíblico que vamos considerar hoje faz parte do relato da interpretação de um sonho de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, lá pelos meados do ano 600 a.C. A interpretação do sonho misterioso foi feita por um simples servo de Deus, chamado Daniel, que viveu durante 7 décadas em que a nação de Israel foi mantida cativa pelas forças babilônicas. E o clima dramático que antecede a interpretação do sonho é super intenso. Todos os sábios e videntes que aconselhavam o rei Nabucodonosor foram colocados sob ameaça de morte por não terem conseguido relatar e interpretar o significado do seu sonho, conforme o capítulo 2, a partir do verso 9. Nabucodonosor disse: "Se não me contarem qual foi o meu sonho, vocês estão condenados. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa." Os astrólogos responderam ao rei: "Não há uma pessoa sequer em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, nunca pediu algo assim a um mago encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais." O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E essa ordem de execução incluía a vida de Daniel e seus 3 compatriotas israelitas, Ananias, Misael e Azarias, que por causa de suas habilidades pessoais haviam sido selecionados para prestarem serviço diretamente ao rei, depois de terem passado 3 anos sendo educados na cultura e no modo de viver babilônico. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Daniel, no Velho Testamento. Para nós hoje, o sonho de Nabucodonosor se refere a um evento histórico, isto é, um evento que já aconteceu. Mas para Daniel e seus amigos, o sonho era uma revelação de um acontecimento que estava ainda para acontecer, que estava prestes a acontecer. Todavia, o aspecto que eu quero destacar, à medida em que observamos a narrativa, é o significado que aquele acontecimento deve ter para nós hoje. No meu entender, este é um relato de alta relevância porque ele estabelece não apenas a ideia central do livro de Daniel, não apenas expressa a teologia de Daniel, isto é, o conceito que ele tinha a respeito do caráter de Deus e que é essencial para a compreensão correta do restante do livro, mas igualmente estabelece qual deve ser a teologia da nossa vida cristã, a perspectiva que precisamos ter do caráter de Deus. Com isso em mente, vamos observar algumas convicções de Daniel e seus companheiros que vieram a fortalecer e sustentar a esperança inabalável que eles tinham no poder e na fidelidade de Deus. Eles não tinham a menor dúvida a respeito do fato que Deus jamais deixaria de cumprir a sua aliança com o povo de Israel, fazendo com que eles permanecessem firmes, irredutíveis, durante as décadas e mais décadas em que passaram no cativeiro babilônico. Em outras palavras, ao olharmos para esse relato, não apenas encontramos a perspectiva histórica da intervenção extraordinária de Deus, mas encontramos igualmente aquela que deve ser a nossa perspectiva teológica de esperança em Deus e suas promessas, que sem dúvida alguma fará com que a nossa fé seja fortalecida, seja revigorada. Pelo menos esta é a minha intenção e a minha oração para essa devocional. Portanto, vamos procurar observar a razão pela qual esta narrativa pode servir para nos trazer esperança, da mesma forma como trouxe esperança para Daniel e seus companheiros. Agora, algo que precisamos lembrar sempre que estivermos lendo uma narrativa bíblica, especialmente no Velho Testamento, é que, de um modo geral, narrativas não são escritos normativos. Narrativas não visam estabelecer normas de conduta, mas sim narrar fatos, nos informar a respeito dos acontecimentos. Em outras palavras, só porque algo aconteceu, não significa que sempre irá acontecer daquela maneira. Não significa que é um padrão a ser seguido. Por exemplo,
a narrativa a respeito da nuvem que cobria o povo de Israel durante o dia e o pilar de fogo que ia à frente do povo durante a noite no deserto, em toda aquela caminhada, né? Não são descrições do modo como Deus sempre dirige os passos dos seus filhos, não é mesmo? Ou então a narrativa no livro de Atos, no Novo Testamento, sobre o que aconteceu com um casal, Ananias e Safira, marido e esposa, que combinaram de apresentar uma informação financeira enganosa para os líderes da igreja. E por causa disso, ambos foram disciplinados por Deus duramente com a morte. Obviamente, não foi um modelo de como a igreja deve disciplinar os seus membros, não é mesmo? O que eu estou querendo destacar, salientar, é que precisamos conhecer os fundamentos teológicos para que assim possamos entender a razão da nossa esperança. E agora alguém pode estar pensando, mas espera um pouco. O texto que vamos considerar é a respeito de um evento acontecido há mais de 2000 anos. Né? Como que isso pode apresentar razão para fundamentar a nossa esperança hoje? A razão é que os fundamentos da esperança que Deus concede ao seu povo não mudam com o passar do tempo. Os fundamentos permanecem sempre os mesmos, são imutáveis. Aliás, alguns acontecimentos narrados no livro de Daniel apontam não apenas para o mundo de hoje, mas também para o final dos tempos, na consumação do plano da redenção por meio da pessoa do Senhor Jesus. Vamos então para o capítulo 2 do livro de Daniel, que é onde está o relato do que estava acontecendo depois que o rei Nabucodonosor decretou aquela execução de todos os sábios do seu império, porque disseram que somente um ser divino seria capaz de atender o pedido do rei. E certamente não seria uma execução do tipo que existe hoje em dia, de injeção indolor, né? Como era comum naqueles dias, o mais provável é que seriam esquartejados por leões famintos, ou então jogados numa fornalha em alta temperatura de aquecimento. Quando Nabucodonosor dava uma ordem, a única opção disponível era a obediência. Caso contrário, todos sabiam que a consequência seria de crueldade máxima. Este é o típico cenário histórico da vida em cativeiro daquela época. Viver em cativeiro não era apenas viver com saudade da pátria amada, como se fossem exilados políticos. Viver em cativeiro era viver constantemente debaixo da autoridade de pessoas cruéis, sem coração. É dentro desse contexto, então, que Daniel e seus companheiros se encontram, no texto que vamos considerar, capítulo 2 de Daniel, a partir do verso 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Eu acho interessante como, apesar da seriedade da situação, Daniel não fez questão de dizer especificamente como seus amigos deveriam suplicar pela misericórdia de Deus. Daniel não chega pedindo que eles imediatamente larguem tudo o que estão fazendo e se reúnam para passar algumas horas em oração. Tudo o que Daniel fala sobre a oração de súplica é isso que nós acabamos de ler. Roguem ao Deus dos céus que tenha misericórdia acerca dessa situação, para que as nossas vidas e a dos demais sábios sejam poupadas. E, a meu ver, isso é significante porque dá a entender que, naquele momento, Daniel não estava preocupado em falar sobre a importância e o significado da oração. Como veremos a seguir, Daniel aparenta estar muito mais preocupado com prestar adoração a Deus do que apresentar pedidos a Deus. E assim o relato continua. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm entendimento.
Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel não especifica, mas ao dizer Deus dos meus antepassados, é muito provável que ele estivesse se lembrando de uma situação semelhante nos primórdios da nação de Israel, também em situação de cativeiro, quando outro israelita interpretou um sonho misterioso de um faraó egípcio. Gênesis 41. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém aqui consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em mim, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele irá fazer. E voltando para Daniel, vamos observar alguma semelhança entre esses dois relatos. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Bem semelhante às palavras usadas por José diante do faraó, não é? Uma diferença é que Nabucodonosor não conta qual tinha sido o sonho, porque Deus já havia revelado a Daniel. E Daniel prossegue então dizendo: Deus mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas os pensamentos da tua mente. Nessas declarações de Daniel, nós encontramos pelo menos 4 razões pelas quais os filhos de Deus podem e devem ter esperança. Razões que são, por assim dizer, realidades teológicas que fortalecem e revigoram a nossa esperança em Deus, especialmente em tempos de adversidade, de dor, de sofrimento, que porventura venhamos a experimentar nessa vida. Independentemente de quaisquer que sejam as incertezas sobre o futuro que venham à nossa mente. São 4 realidades que eu quero ressaltar no restante da nossa devocional. Primeiramente, que Deus é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Segunda, Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e afazeres humanos. Terceira realidade, o conhecimento humano sobre quem Deus é e daquilo que Deus faz depende inteiramente da revelação da parte do próprio Deus. Ou seja, é uma iniciativa e uma ação exclusiva de Deus. E a quarta realidade é que a autorrevelação de Deus aos seres humanos é um ato de misericórdia. Estas são o que eu estou chamando de âncoras para a nossa esperança. E foi por causa delas que Daniel e seus companheiros permaneceram firmes e não desistiram de confiar em Deus, nas suas promessas. E também é por causa delas que a mensagem do livro de Daniel permanece trazendo esperança a todos os filhos de Deus. Vamos observar, então, cada uma dessas 4 âncoras, por assim dizer. Primeiramente, o fato de que Deus é a fonte de todo conhecimento e de toda sabedoria. Nós podemos ver isso a partir do verso 19, no capítulo 2. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Todo conhecimento e sabedoria pertencem a Deus. Deus é a única e exclusiva fonte de todo conhecimento
de toda a sabedoria verdadeira. Quando consideramos o relato do capítulo 1, há 2 ou 3 reuniões, eu procurei salientar que Daniel estava descrevendo uma batalha entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, como se Daniel estivesse preparando os seus leitores para aquilo que viria a acontecer nesse trecho de hoje, do capítulo 2. Nabucodonosor ordenou o seu chefe dos oficiais para que fosse bem seletivo na escolha de alguns dos israelitas prisioneiros para que pudessem servir o rei diretamente. Lembra? Capítulo 1, verso 3 e 4. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O propósito de Nabucodonosor era inculcar a cultura e a sabedoria babilônica nos cativos israelitas que iriam lhe servir. Mas certamente Daniel e seus companheiros haviam sido ensinados muito bem a respeito de qual era a única fonte da sabedoria verdadeira. Conforme diz Provérbios capítulo 2, o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E é claro que isso não significa que o ser humano, por natureza, não tenha sabedoria alguma. Existem muitas pessoas inteligentes no nosso mundo que não conhecem a Deus e nem mesmo acreditam que Deus existe. Olha só a maravilha tecnológica que é a gente poder estar em contato com pessoas que estão em outro continente e podermos conversar ao vivo, com som e imagem, através dos nossos telefones e computadores. Sem falar em cientistas e astrofísicos que conseguem calcular a trajetória de foguetes e naves espaciais para outros planetas. Já existe até uma estação espacial onde astronautas passam meses e anos. Para mim parece ser uma coisa de filme de ficção científica. Me faz pensar que um astrofísico deveria ter uma cabeça enorme, porque o tamanho médio de cérebro não seria capaz de conter tanto conhecimento. Mas, apesar disso, a maioria de astrofísicos não acredita na existência de Deus. Biblicamente falando, não passam de ser tolos altamente capacitados, que ignoram a sabedoria que realmente importa. São incapazes de reconhecer que é somente a bondade e a misericórdia de Deus que permite que o ser humano, por natureza, seja capaz de aprender e alcançar sucesso nesta vida. É somente por causa do caráter misericordioso de Deus que um número incontável de bênçãos imerecidas permeia a humanidade, sem fazer acepção de pessoas. Bênçãos que não fazem discriminação de pessoas, seja lá qual for a raça, a cor de pele ou credo religioso, tais como o sol, a chuva, habilidades pessoais, sucesso profissional, prosperidade, saúde física e uma lista sem fim de bênçãos que, sob a perspectiva de Deus, são totalmente imerecidas por causa da pecaminosidade da nossa natureza humana. O apóstolo Paulo usou uma declaração do livro dos Salmos na sua carta aos Romanos, onde ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Falando a uma multidão na cidade de Listra, Paulo também declarou o seguinte: no passado, ele, Deus, permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Deus mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. O Senhor Jesus, dando instruções aos seus seguidores, disse: façam o bem aos seus inimigos e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus.
A verdadeira sabedoria é única e exclusivamente aquela que procede de Deus e que nos é revelada nas Escrituras. Isso significa que quem não conhece a Deus é incapaz de saber qual é o propósito das coisas. E quando não sabemos o propósito de uma coisa, é praticamente certo que nós acabaremos, no mínimo, ignorando e nos esquecendo dela. Quando eu recebo algo que eu não sei para que serve, há 100% de probabilidade de que, se eu ainda não tiver jogado no lixo, vou acabar fazendo uso dela de uma forma inapropriada. Em outras palavras, quem não sabe qual é o propósito do casamento, eventualmente vai acabar abusando do casamento. Quem não sabe qual é o propósito da família, eventualmente vai acabar abusando da família. Deus criou o ser humano com uma variedade incrível de habilidades, habilidades artísticas, culinárias, musicais, científicas. E se nós não reconhecemos que o propósito maior das nossas habilidades é glorificar o caráter de Deus, nós acabaremos usando-as de uma maneira totalmente inapropriada. Se não abusarmos delas, nós vamos endeusá-las. Mas Daniel glorificou a Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a sabedoria e do conhecimento. A segunda âncora para a nossa esperança é o fato que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e afazeres humanos. Verso 21 do capítulo 2. Ele, falando de Deus, ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm entendimento, aos que têm discernimento. E foi firmado nessa convicção sobre o caráter de Deus que Daniel disse ao rei Nabucodonosor, conforme o verso 28, que o propósito do sonho foi de informar, foi de notificar ao rei o que viria a acontecer. Ou seja, o sonho não tinha o propósito de dar a Nabucodonosor a oportunidade de fazer uma escolha que poderia alterar os acontecimentos futuros. Existem outros relatos bíblicos em que um sonho ou uma visão serve para dar um alerta do que pode acontecer caso não haja uma mudança de atitude ou de comportamento, mas não é esse o caso aqui, não é isso que acontece aqui com Nabucodonosor. O sonho foi apenas para notificá-lo, foi para dar a Nabucodonosor conhecimento do que iria acontecer. E aquilo que iria acontecer, de acordo com o que nos revela o restante do livro de Daniel, é que todos os impérios e reinos deste mundo, inclusive o Império Babilônico, são temporários. O único reino que é eterno, que vai durar de geração em geração, é o reino do Deus daquele jovem hebreu que estava interpretando o sonho misterioso para o rei Nabucodonosor. E como já temos visto anteriormente, Nabucodonosor não tomou conhecimento da interpretação feita por Daniel. E ele então mandou esculpir uma estátua de ouro que todos os babilônios e israelitas deveriam adorar e reconhecer como sendo uma divindade, dizendo com isso que o Deus de Daniel não era de fato soberano sobre os afazeres dos seres humanos. Mas a questão que Nabucodonosor ignorou foi que o propósito do sonho não era, de forma nenhuma, para dizer que Deus estava buscando angariar mais votos para ser eleito como sendo o Deus mais poderoso. O sonho era apenas uma notificação do que iria acontecer, porque a soberania de Deus, ela abrange todas as circunstâncias e afazeres da vida humana. Esta era, de fato, a razão porque Nabucodonosor seria totalmente incapaz de impedir a queda do seu reino. Da mesma forma como Daniel era incapaz de dar um fim no cativeiro do povo israelita. Já parou para pensar? Daniel rogou a Deus para que o sonho de Nabucodonosor lhe fosse revelado e interpretado, e Deus respondeu de imediato, naquela mesma noite. E se nós adotarmos esse exemplo de Daniel como sendo uma norma para as nossas orações, quando nós suplicarmos a Deus por alguma necessidade, nós vamos esperar que Deus irá nos atender, não é mesmo?
Se fizermos uma corrente de oração em favor da cura de uma pessoa ou da solução de qualquer situação política, podemos esperar que a resposta de Deus será sempre favorável, não é mesmo? Não tem até um chavão evangélico que diz mais oração, mais poder? Você acha que Daniel não rogava a Deus constantemente pelo fim do cativeiro do povo de Israel? É óbvio que todo israelita vivia aguardando a chegada do dia em que Deus os livraria do cativeiro. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Imagino que a constante resposta de Deus para as súplicas constantes de Daniel, assim como os demais israelitas, deve ter sido a de lhe assegurar do seu amor, da sua bondade para com a vida dele, mas que, por motivos conhecidos somente por Deus, Daniel iria permanecer na condição de escravo até o restante dos seus dias de vida terrena. A libertação do cativeiro babilônico demorou aproximadamente 2 gerações, 70 anos. A verdade é que, independentemente de qual seja o grau de intensidade e de fervor das nossas orações, Deus permanece soberano absoluto sobre todas as circunstâncias e afazeres dos seres humanos. Mas então, por que Deus disse sim para uma súplica de Daniel e disse não para outra? A provável resposta é para que Daniel e seus companheiros não desistissem da esperança. A esperança que Deus concede aos seus filhos, a todos os que fazem parte da sua aliança, não é que ele irá necessariamente atender aos nossos pedidos. A nossa esperança se fundamenta no fato de que nós somos propriedade exclusiva do Deus do universo. Ao único Deus que certamente será glorificado de geração em geração, para todo sempre. E porque Deus é soberano sobre todos os afazeres dos seres humanos, o nosso desejo de que ele seja glorificado acima de tudo irá se cumprir, independentemente do que a circunstância que estejamos vivendo possa estar aparentando. E esta é uma realidade que está bem clara nas Escrituras. Ouça as palavras iniciais da oração de um dos reis de Judá chamado Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos das nações da terra. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. No Salmo 135, na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Numa mensagem que Deus enviou aos israelitas que estavam no cativeiro babilônico, através do profeta Isaías, ele disse: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim e desde tempos remotos o que ainda virá. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Portanto, Deus é soberano absoluto. Ele reina e governa sobre todos os afazeres dos seres humanos. E dizer que Deus é soberano é dizer que não existe autoridade acima de Deus. É dizer que não há quem possa impedi-lo de fazer o que ele decide fazer, porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E tudo que Deus faz, sem exceção, é perfeitamente justo, porque ele é Deus. É por isso que nós podemos ter esperança. Se Deus é soberano sobre os afazeres dos seres humanos, então ele é capaz de nos garantir a vida eterna. É assim que nós seremos capazes de andar até mesmo pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum.
Este é o testemunho de vida de Daniel e que Deus continua usando até hoje para nos relembrar de que há esperança, podemos contar com ela. Uma terceira âncora para a nossa esperança é o fato de que o conhecimento humano sobre quem Deus é e daquilo que ele faz depende inteiramente da revelação da parte do próprio Deus. Ou seja, ninguém é capaz de conhecer os pensamentos de Deus, a não ser que Deus mesmo, sobrenaturalmente, decida revelar. Vemos isso no verso 22. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Nabucodonosor não tinha como refutar esta afirmação de Daniel, porque ele já sabia, por experiência própria, que nenhum astrólogo, sábio, encantador, mago ou adivinho do seu reino conseguia interpretar o seu sonho. Aliás, inicialmente, o próprio Daniel não sabia qual era o significado do sonho do rei. Conforme lemos há pouco, no verso 17 e 18, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Daniel não pediu que seus amigos suplicassem para que ele pudesse exercitar a sua capacidade de interpretar sonhos e visões, mas sim para que Deus tivesse misericórdia. Ou seja, até aquele momento, Daniel não sabia como interpretar, porque ninguém é capaz de conhecer os pensamentos de Deus, a não ser que Deus os revele. Isso só vai acontecer sobrenaturalmente. Como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, podem ser claramente vistos e compreendidos por meio da criação, das obras da criação. Mas para conhecermos os pensamentos de Deus, nós precisamos da revelação contida na sua palavra, que é a maneira como ele fala conosco. E a quarta âncora de sustentação da nossa esperança, para a nossa esperança, é o fato de que a autorrevelação de Deus aos seres humanos é um ato da sua misericórdia. Deus não precisava ter revelado ao mundo o seu plano redentor. Tudo o que temos registrado no Velho e no Novo Testamento não precisava ter sido registrado por escrito. Deus poderia ter feito tudo isso, tudo que ele fez no passado, sem que nós ficássemos sabendo. Mas Deus, conforme a sua infinita e perfeita sabedoria, não quis de forma alguma manter em segredo o seu plano redentor. Deus misericordiosamente decidiu se revelar e se comunicar de um modo singular com o seu povo. E através das Escrituras, ele continua se comunicando, se revelando. Não é difícil imaginar o sentimento de alívio e profunda gratidão que permeou a mente e o coração de Daniel e seus companheiros. Conforme o que Daniel havia pedido que eles rogassem, Deus foi misericordioso para com eles, evitando que eles fossem executados. Mas é interessante notarmos que a misericórdia de Deus não ficou restrita somente a Daniel e aos seus companheiros. Deus também foi misericordioso para com os caldeus, para com aqueles outros sábios da Babilônia. E o que esse fato me leva a pensar é que as pessoas do nosso convívio, que não conhecem a Deus, elas podem ser tocadas, elas podem ser afetadas pela manifestação da misericórdia de Deus em nossas vidas. É aquela ideia ensinada por Jesus, dizendo aos seus discípulos: olha, vocês são o sal da terra. Isto é, o modo de viver de vocês deve refletir, deve expressar para as pessoas ao redor a bondade e a misericórdia com que Deus tem tratado vocês, que tem sido manifestada a vocês. Será que nós temos consciência desta verdade que é tão extraordinária? Deus usa a nossa conduta de vida cristã para revelar a sua bondade e a sua misericórdia para as pessoas que ainda não o conhecem, com as quais nós convivemos. Você tem consciência disso? Nós temos razão para ter esperança em Deus.
E a razão não é somente pelo que Deus já fez por meio de Cristo Jesus. Este relato de Daniel nos ensina que a razão da nossa esperança precisa estar ancorada no fato de que Deus é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. No fato que Deus é soberano absoluto sobre todas as nossas circunstâncias e afazeres. No fato que o conhecimento humano sobre quem Deus é e daquilo que Ele faz depende inteiramente de uma revelação sobrenatural da parte do próprio Deus. Depende da iniciativa de Deus. E graças a Deus, é isso que Deus tem feito. Como claramente afirmam os versos iniciais da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, os primeiros 3 versos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E a nossa esperança também precisa estar ancorada no fato de que a revelação de Deus aos seres humanos é um ato de misericórdia da parte de Deus, é um ato da bondade de Deus. E para nós hoje, que vivemos após a vinda do Messias de Deus, o supremo libertador do povo de Deus, nós podemos ver claramente que a vinda de Jesus ao mundo não foi um evento desconectado da história da criação. Não foi um evento que Deus decidiu realizar para servir como um tipo de entretenimento religioso para os seres humanos. A vinda de Jesus ao mundo faz parte do plano redentor dessa sabedoria absoluta, infinita de Deus, que Ele tem revelado já há muito tempo, porque Ele, e somente Ele, é o Deus que é capaz de criar, governar e sustentar a história da nossa vida para o louvor da sua glória. É nisso que a razão da nossa esperança está firmada.